ver vocês aqui, né? O meu coração está tão alegre. Eu posso imaginar que o coração de Deus também está por todos vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que Deus está muito feliz, né? Hoje é um dia muito especial, onde nós estamos, né, celebrando a gratidão, reconhecendo aquilo que Deus tem feito por mim e por todos nós que estamos aqui. Eu não tenho dúvida que Deus, assim como Deus operou na minha vida, operou em várias outras vidas que estão aqui, né? Se a gente for até perguntar para vocês, eu creio que vocês têm muitos testemunhos também, os livramentos que Deus nos dá, porque como a palavra acabou de dizer ali, né? Quando a gente procura o Senhor, a gente encontra. E eu encontrei o Senhor. Eu não tenho dúvida que eu encontrei o Senhor Jesus. Então é como o pastor estava falando. Muitas coisas eu nem sabia, né? Quando eu adoeci, né? Porque é a segunda vez, né? Que eu tenho esse problema, né? Então, em 2016 eu também tive, né? Eu tive um câncer de mama. Fui curada, graças a Deus. Mas, novamente, voltou, né? Só que dessa vez foi muito pior, porque ele voltou nos meus ossos. Ele voltou, além dos ossos, já estava no fígado. Então, eu vou pedir até a Fernanda, está aqui, né? A minha cintilografia, que foi feita em janeiro deste ano. Vocês podem ver a diferença, né? Vocês vão ver, essa aqui, a cintilografia que eu fiz em janeiro. Então eu tive um laudo médico que eu teria um tratamento por tempo indeterminado. Eu nem saberia quando eu iria terminar o meu tratamento, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então Jesus, Ele operou em mim. Então essa cintilografia está falando que são as metástases, né? São metástases ósseas, que quer dizer células cancerígenas, né? Que estavam no meu corpo. Aqui está também, né? Assim que ele me deu um laudo de como estaria a minha situação na época. Esse aqui é um laudo, né? Em janeiro eu tive esse laudo, né? Há 6 meses atrás. E agora a Fernanda vai colocar a atual, a cintilografia atual e o laudo também atual, né? Então, a diferença que está hoje, tá vendo? Ó? Não tem nada, para a honra e glória do Senhor. Vamos aplaudir. A Bíblia diz que quando Josafá ficou sabendo que os inimigos vinham, ele temeu. Então é comum que o ser humano, quando recebe uma notícia dessa, mesmo que ele está conectado com Deus, mas você recebeu uma notícia não de morte. Verdade. Não havia esperança. Os médicos diziam que, quer dizer, ia até fazer o tratamento, mas é como o médico falou para a Fernanda que não tinha cura. Verdade. Então, de alguma forma, você começou, vamos falar até programático assim. Sim, é verdade. Você teria alguns dias de vida. Sim, eu cheguei a pensar que realmente eu iria partir. Eu cheguei a falar. Você chegou a fazer uma brincadeira aqui. Você chegou a falar para alguma pessoa onde é que você estava guardando aquela dinheirada sua? Não, eu não cheguei. Porque eu sabia que Jesus Cristo ia me curar. Por isso que eu não contei. Porque eu tinha certeza da minha cura. Eu tinha tanta certeza da minha cura que eu já tinha. Tem vários clientes meus aqui. Agradeço a Deus por cada vida que está aqui, por cada cliente que Deus trouxe aqui, que eu fiz um convite. Eu tinha tanta convicção disso, minhas amigas. Mas no começo, quer dizer, dentro de você havia uma guerra. Falando que você nossa. Quantas vezes você não passou a noite, você dormiu, aquela tentação falando que você ia morrer, que acabou para você. Chorando de dor, pastor, porque eu sentia. E o inimigo falando que você vai morrer. Eu vou morrer. Mas aí Deus falou no meu coração: aquieteis e sabeis que eu sou Deus. Ele me deu essa palavra, porque realmente eu estava com muito medo. Teve uma noite que eu passei a noite inteira chorando, clamando de um lado e do outro. E muita dor. Eu fui internada de cadeira de rodas.
a Dulce foi a Dulce que me levou para o hospital. Eu cheguei de cadeira de rodas porque eu não conseguia andar, eu não conseguia movimentar. Então eu passei aquele período internado tomando medicamentos fortíssimos, né? Não me lembro agora do remédio. Enfim, injeções, né? Então, morfina, cheguei a tomar morfina e várias E era engraçado que com esses medicamentos era para o seu cabelo cair. Não é peruca, não é peruca, isso aqui não? Glória a Deus! Até isso Deus me poupou, né? E outra coisa, né? Medicamento forte, graças a Deus. Como é importante nós buscarmos o Senhor, estar conectado. Não deixei um dia de estar aqui na presença do Senhor, não deixei de buscar o Senhor, não deixei de trabalhar. Então o cuidado de Deus foi muito importante na minha vida. Ele cuidou de mim, Ele me carregou no colo, Ele tirou todas as dores que eu sentia. Eu chorava de madrugada de dor. Hoje quando eu acordo, eu choro de alegria. Amém. Jesus! Deus coloca por favor para mim, Fernanda, Provérbios 8:36. Essa palavra Deus me deu desde essa palavra Deus me deu em 2016. Eu estava saindo, eu descobri, né, que eu tive câncer de mama. Por acaso, não por acaso, porque não existe por acaso. Deus disse, faça exame, eu fiz. E constatei ali que eu estava com câncer de mama. Provérbios 8:32. Isso, 36. 36. Desculpa, 35. Provérbios 8:35. Porque o que me acham, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Foi o que Deus fez comigo. Eu encontrei o favor do Senhor. Então eu estava saindo para o médico e eu abri a Bíblia. Eu falei, Senhor, fala comigo. E Ele me deu essa palavra. Aqueles que me encontram vida. E o corpo será sarado. Aí eu pensei, então o meu corpo tem algum problema. Mas se Ele disse que o meu corpo será sarado, então eu recebo essa palavra, porque o meu corpo, eu vou passar por um tratamento, mas o meu corpo já está sarado. Então, da mesma forma que aconteceu em 2016, essa palavra, Deus falou comigo essa semana, é a mesma palavra que eu te dei lá, é hoje. Eu encontrei o favor do Senhor de novo. Mas para a gente encontrar o favor do Senhor, a gente tem que construir, como Noé. Noé, ele construiu uma arca. Não foi de um dia para o outro. Ele construiu. Isso é a nossa fé. A gente vai construindo. A gente é a comunhão com Deus. É meditando na palavra. Vai construindo um relacionamento. Exatamente. A intimidade, a amizade. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é o nosso amigo. Nós somos amigos dele. Então, nós temos que ser amigos. Nós temos que ter relacionamento. Porque quando a gente tem o relacionamento, quando chega a esses momentos, o que acontece? Nós encontramos o favor de Deus. Se eu não tivesse esse relacionamento, se eu não tivesse essa amizade, essa aproximação com Deus, se eu não tivesse o dia a dia construindo a minha vida na palavra, orando, jejuando, acreditando na palavra, porque a palavra do Senhor é verdadeira. A Bíblia, ela é verdadeira. A Bíblia fala lá no livro, porque às vezes a pessoa fala assim, mas por que Deus não cura todo mundo? Isso aqui você vai encontrar na Bíblia, no Novo Testamento você vai encontrar muitas palavras escritas assim, a tua fé te salvou. Então, por que
Deus não cura todo mundo? Porque depende da fé de cada um. Se todo mundo tivesse fé, todo mundo seria o quê? Curado. Então está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 15, 25 em diante. Está escrito também lá no livro de Lucas, capítulo 8. Está escrito também lá no livro de São Marcos: a tua fé te salvou. Então, preste atenção. Mas, pastor Rocha, mas tem gente que tem fé, presta atenção nisso aqui. Tem gente que tem a fé salvística. O que é a fé salvística? É uma fé para ser o quê? Salvo. Mas não tem fé para ser curado. Não é a mesma coisa não, pastor, não. Eliseu não tinha fé para curar. Olha todos para cá. Eliseu tinha fé para curar as pessoas. Mas Eliseu morreu doente. E presta atenção nisso aqui. Então Eliseu tinha fé para curar as pessoas como curou Naamã. Mas Eliseu morreu o quê? Doente. Então por que Deus não salva todo mundo? Ou seja, ou não cura todo mundo? Porque tudo é pela fé. Se você tem fé, o apóstolo Pedro andou pelas águas, mas todos os discípulos andou sobre as águas? Não. Então a sua fé é compatível ao milagre? Às vezes a fé não é compatível àquilo que a pessoa quer que aconteça. Deus falou para Josué assim. Josué estava diante do Jordão. E Josué diante daquele Jordão, e o povo pressionando Josué, e agora os inimigos estão vindo atrás. E Deus falou para Josué: vai até as águas, molhe os pés nas águas. E quando você molhar os pés nas águas, o Jordão vai abrir no meio. Irmão, a fé, ela anda junto com a obediência com o que Deus disse. Porque Maria disse assim: bem-aventurada aquela que creu